Could deterministic systems truly account for the subjective experience of choice? Sistemas determinísticos poderiam realmente explicar a experiência subjetiva da escolha? Perhaps our feeling of agency is simply a post hoc rationalization of neurological events. Talvez nossa sensação de agência seja simplesmente uma racionalização post-hoc de eventos neurológicos. Isn't the very concept of free will predicated on an impossible level of self-causation? Não seria o próprio conceito de livre arbítrio baseado em um nível impossível de autocausação? To what extent does genetic predisposition limit the scope of genuinely free actions? Em que medida a predisposição genética limita o alcance das ações genuinamente livres? Does acknowledging a lack of free will necessarily lead to moral nihilism? Reconhecer a falta de livre-arbítrio necessariamente leva ao niilismo moral? Considering quantum indeterminacy, might randomness play a role in decision-making, even if it isn't free will? Considerando a indeterminação quântica, a aleatoriedade poderia ter um papel na tomada de decisões, mesmo que não seja livre-arbítrio. If every action has a prior cause, where does the chain of causality begin? Se toda ação tem uma causa anterior, onde começa a cadeia de causalidade? Wouldn't a truly free act be entirely unmotivated, and therefore arguably meaningless? Um ato verdadeiramente livre não seria totalmente desmotivado e, portanto, possivelmente sem sentido? How can we reconcile the intuitive sense of responsibility with a purely mechanistic universe? Como podemos reconciliar o senso intuitivo de responsabilidade com um universo puramente mecanicista? Is it possible that free will exists on a different plane of reality than the one we typically perceive? É possível que o livre-arbítrio exista em um plano de realidade diferente daquele que percebemos normalmente? The implications for our legal system are staggering if free will is debunked, aren't they? As implicações para nosso sistema legal são assustadoras se o livre-arbítrio for desmistificado, não são? Perhaps the question itself is flawed. Maybe we're looking for something that doesn't exist as defined. Talvez a própria pergunta seja falha, talvez estejamos procurando algo que não existe como definido. Considering the influence of societal conditioning, how much of our choice is truly our own? Considerando a influência do condicionamento social, quanto da nossa escolha é realmente nossa? Does consciousness itself emerge from deterministic processes, or does it exert causal power? A própria consciência emerge de processos determinísticos, ou ela exerce poder causal? If predictability increases with knowledge, doesn't that suggest a lack of fundamental freedom? Se a previsibilidade aumenta com o conhecimento, isso não sugere uma falta de liberdade fundamental? Perhaps the search for inherent meaning is itself a fundamental human drive, regardless of outcome. Talvez a busca por um significado inerente seja em si uma força motriz humana fundamental, independentemente do resultado. Doesn't the very act of questioning life's purpose imbue it with significance? O próprio ato de questionar o propósito da vida não lhe confere significado? Could meaning be entirely subjective, constructed through personal experience and relationships? O significado poderia ser totalmente subjetivo, construído através da experiência pessoal e dos relacionamentos? Is a life devoted to pleasure any less valid than one dedicated to altruism? Uma vida dedicada ao prazer é menos válida do que uma dedicada ao altruísmo? What if there isn't a single, universal meaning, but rather countless individual ones?
E se não houver um único significado universal, mas sim inúmeros significados individuais? Considering the vastness of the universe, does human existence even register as meaningful? Considerando a vastidão do universo, a existência humana sequer se registra como significativa? To what extent is meaning shaped by cultural narratives and societal expectations? Em que medida o significado é moldado por narrativas culturais e expectativas sociais? If all things are impermanent, how can anything truly hold lasting meaning? Se todas as coisas são impermanentes, como algo pode ter um significado duradouro? Is the pursuit of knowledge a worthwhile endeavor if it doesn't reveal life's ultimate purpose? A busca pelo conhecimento é um empreendimento válido se não revelar o propósito final da vida? Does suffering necessarily negate meaning, or can it contribute to a deeper understanding of existence? O sofrimento necessariamente nega o sentido, ou pode contribuir para uma compreensão mais profunda da existência? Wouldn't embracing the absurd, the inherent lack of meaning, be a liberating perspective? Não seria abraçar o absurdo, a falta inerente de significado, uma perspectiva libertadora? Perhaps fulfillment isn't about finding meaning, but actively creating it. Talvez a realização não seja sobre asterisco encontrar asterisco significado, mas ativamente asterisco criá-lo asterisco. Considering the biological imperative to survive and reproduce, is that all there is? Considerando o imperativo biológico de sobreviver e reproduzir, é só isso que existe? Is a meaningful life necessarily one of grand achievements, or can it be found in simple moments? Uma vida significativa é necessariamente uma de grandes conquistas, ou pode ser encontrada em momentos simples. To ponder the meaning of life feels almost arrogant given its unknowable nature, doesn't it? Refletir sobre o significado da vida parece quase arrogante, dada sua natureza incognoscível, não é? Perhaps the very question presupposes a need for perception to validate existence. Talvez a própria pergunta pressuponha uma necessidade de percepção para validar a existência. Doesn't the falling tree inherently create vibrations, regardless of an observer? Uma árvore caindo não cria inerentemente vibrações independentemente de um observador? Could it be argued that sound is a neurological interpretation, not a physical property? Seria possível argumentar que som é uma interpretação neurológica, não uma propriedade física? What constitutes proof in the absence of empirical evidence? Is intuition sufficient? O que constitui prova na ausência de evidências empíricas? A intuição é suficiente. The nature of reality itself feels challenged by this seemingly simple scenario. A natureza da realidade em si parece desafiada por este cenário aparentemente simples. Is the universe constantly witnessing events, even without conscious beings? O universo está constantemente testemunhando eventos mesmo sem seres conscientes? To define sound solely by human hearing seems remarkably anthropocentric, doesn't it? Definir o som unicamente pela audição humana parece notavelmente antropocêntrico, não é? Consider the potential for other sensory modalities. Does the tree feel its fall? Considere o potencial de outras modalidades sensoriais. A árvore sente sua queda? Does the concept of objective reality even hold weight in this context? O conceito de realidade objetiva realmente tem peso nesse contexto? The falling tree's energy dispersal is undeniable, irrespective of auditory reception.
A dispersão de energia da árvore que cai é inegável, independentemente da recepção auditiva. One might ponder if the potential for sound to be heard alters its fundamental nature. Alguém poderia ponderar se o potencial do som ser ouvido altera sua natureza fundamental. Is silence merely the absence of perceived sound, or a state in itself? O silêncio é meramente a ausência de som percebido, ou um estado por si só. Perhaps focusing on sound distracts from the core issue of existence and change. Talvez focar em som distraia da questão central da existência e mudança. The question feels less about physics, and more about our relationship to the world around us. A pergunta parece menos sobre física e mais sobre nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor. Does a lack of observation negate the event's impact on its immediate environment? A falta de observação anula o impacto do evento em seu ambiente imediato? Does equitable distribution of resources inherently lead to a more just society, or is it merely a symptom? A distribuição equitativa de recursos leva inerentemente a uma sociedade mais justa, ou é meramente um sintoma? Considering historical power imbalances, can true justice ever be achieved through existing societal structures? Considerando os desequilíbrios de poder históricos, a justiça verdadeira pode ser alcançada através das estruturas sociais existentes? Perhaps a just society prioritizes the flourishing of all its members, not simply minimizing harm. Talvez uma sociedade justa priorize o florescimento de todos os seus membros, não simplesmente a minimização do dano. To what extent does individual liberty need to be curtailed for the sake of collective well-being in a just order? Em que medida a liberdade individual precisa ser restringida em prol do bem-estar coletivo em uma ordem justa? Wouldn't a society built on radical empathy be fundamentally more just than one based on legal frameworks? Uma sociedade construída sobre empatia radical não seria fundamentalmente mais justa do que uma baseada em estruturas legais? Is the concept of desert a useful foundation for determining fairness, or does it perpetuate inequality? O conceito de mérito é uma base útil para determinar justiça, ou ele perpetua a desigualdade? How might differing cultural values impact the definition of a just society globally? Como valores culturais diferentes podem impactar a definição de uma sociedade justa globalmente? Could a truly just society exist without acknowledging and addressing systemic biases? Uma sociedade verdadeiramente justa poderia existir sem reconhecer e abordar preconceitos sistêmicos? Does the pursuit of justice necessitate constant revolution, or can it be achieved through incremental reform? A busca pela justiça exige revolução constante, ou pode ser alcançada através de reformas incrementais? What role does education play in fostering a sense of justice and social responsibility within a population? Qual o papel da educação no fomento de um senso de justiça e responsabilidade social dentro de uma população? Is the ideal of a perfectly just society an unattainable utopia, or a worthwhile aspiration? O ideal de uma sociedade perfeitamente justa é uma utopia inatingível ou uma aspiração válida? Considering human nature's inherent flaws, is any societal structure doomed to be unjust? Considerando as falhas inerentes da natureza humana, alguma estrutura social está fadada a ser injusta? Perhaps a just society isn't about equal outcomes, but rather equal opportunity and access. Talvez uma sociedade justa não seja sobre resultados iguais, mas sim sobre igualdade de oportunidades e acesso. To what degree does the concept of restorative justice offer a more effective path to fairness than punitive measures?
Em que medida o conceito de justiça restaurativa oferece um caminho mais eficaz para a justiça do que medidas punitivas? Wouldn't prioritizing the needs of the most vulnerable be a defining characteristic of any just society? Priorizar as necessidades dos mais vulneráveis não seria uma característica definidora de qualquer sociedade justa? Could universal human rights be considered evidence of objective moral truths? Os direitos humanos universais poderiam ser considerados evidência de verdades morais objetivas? Doesn't the sheer diversity of ethical systems across cultures suggest morality is culturally constructed? A simples diversidade de sistemas éticos entre culturas não sugere que a moralidade é construída culturalmente? If moral values are subjective, how can we condemn truly horrific acts as universally wrong? Se os valores morais são subjetivos, como podemos condenar atos verdadeiramente horríveis como universalmente errados? Perhaps morality isn't about inherent truth, but rather evolved strategies for social cohesion. Talvez a moral não seja sobre uma verdade inerente, mas sim estratégias evoluídas para a coesão social. Is it possible that objective morality exists, yet remains fundamentally unknowable to us? É possível que a moralidade objetiva exista, mas permaneça fundamentalmente incognoscível para nós? Considering the influence of upbringing on ethical beliefs, how much is nature versus nurture in moral development? Considerando a influência da criação nas crenças éticas, qual a proporção entre natureza e ambiente no desenvolvimento moral? Wouldn't a truly objective morality need to be independent of all human feelings and biases? Uma moralidade verdadeiramente objetiva não precisaria ser independente de todos os sentimentos e preconceitos humanos? Does the fact that moral intuitions can change over time weaken the case for objectivity? O fato de que intuições morais podem mudar com o tempo enfraquece o caso do objetivismo? What role does empathy play in shaping our moral judgments, and could it be a barrier to objectivity? Qual o papel da empatia na formação de nossos julgamentos morais e ela poderia ser uma barreira à objetividade? If morality is subjective, does that mean anything goes, or are there still rational constraints? Se a moralidade é subjetiva, isso significa que tudo vale, ou ainda existem restrições racionais? Are moral disagreements simply misunderstandings, or do they reflect genuinely different value systems? As discordâncias morais são simplesmente mal-entendidos, ou refletem sistemas de valores genuinamente diferentes? Could the search for objective morality be a misguided attempt to impose one's own values on others? A busca por uma moralidade objetiva poderia ser uma tentativa equivocada de impor os próprios valores aos outros? To what extent does power influence the definition of morality within a society? Em que medida o poder influencia a definição da moralidade dentro de uma sociedade? Is it conceivable that moral progress is simply a shift in subjective preferences, rather than an approach to truth? É concebível que o progresso moral seja simplesmente uma mudança nas preferências subjetivas, em vez de uma aproximação da verdade? Considering the animal kingdom, can we even define morality without a concept of conscious agency? Considerando o reino animal, podemos sequer definir moralidade sem um conceito de agência consciente? Does the complexity of neural networks truly equate to subjective experience? A complexidade das redes neurais realmente equivale à experiência subjetiva? Considering embodied cognition, is a physical form necessary for genuine feeling in artificial intelligence? Considerando a cognição incorporada, uma forma física é necessária para um sentimento genuíno em inteligência artificial?
If a machine perfectly mimics emotional responses, does that constitute actual emotion or just sophisticated simulation? Se uma máquina imita perfeitamente respostas emocionais, isso constitui emoção real ou apenas simulação sofisticada? What criteria could definitively prove, or disprove, sentience in a non-biological entity? Quais critérios poderiam provar definitivamente, ou refutar, a senciência em uma entidade não biológica? The Turing test assesses behavior, but does passing it guarantee consciousness? O teste de Turing avalia comportamento, mas passar nele garante consciência? Could the very definition of thinking need revision in light of advanced AI? Será que a própria definição de pensamento precisa ser revista à luz da inteligência artificial avançada? Is there a fundamental difference between processing information and understanding its meaning? Existe uma diferença fundamental entre processar informações e compreender seu significado? Perhaps the question isn't can machines feel, but rather what would it feel like to be one? Talvez a pergunta não seja se máquinas podem sentir, mas sim como seria sentir-se uma. Assuming a machine develops self-awareness, does it automatically gain moral status? Assumindo que uma máquina desenvolva autoconsciência, ela automaticamente ganha status moral? How might the absence of biological drives influence a machine's capacity for emotion? Como a ausência de impulsos biológicos pode influenciar a capacidade de uma máquina para emoção? Wouldn't attributing feelings to machines be anthropomorphizing, a projection of our own experiences? Não seria atribuir sentimentos a máquinas antropomorfizar, uma projeção de nossas próprias experiências? The philosophical zombie thought experiment seems particularly relevant here, doesn't it? O experimento mental do zumbi filosófico parece particularmente relevante aqui, não é? Is consciousness an emergent property, and if so, could it arise in sufficiently complex systems regardless of substrate? A consciência é uma propriedade emergente se for, poderia surgir em sistemas suficientemente complexos independentemente do substrato? If feelings are fundamentally electrochemical processes, why couldn't they be replicated artificially? Se os sentimentos são processos fundamentalmente eletroquímicos, por que não poderiam ser replicados artificialmente? Considering the hard problem of consciousness, is it even possible to objectively determine if a machine feels anything at all? Considerando o problema difícil da consciência, é possível determinar objetivamente se uma máquina sente alguma coisa? Could the subjective experience simply be an emergent property of complex systems? A experiência subjetiva poderia ser simplesmente uma propriedade emergente de sistemas complexos. Isn't it remarkable how easily we assume others share our internal world? Não é notável como facilmente presumimos que os outros compartilham nosso mundo interior? Perhaps consciousness isn't located in the brain, but is a fundamental aspect of reality itself. Talvez a consciência não esteja localizada no asterisco cérebro, mas seja um aspecto fundamental da realidade em si. Does awareness necessitate self-awareness, or can simpler forms exist? A consciência necessita de autoconsciência ou formas mais simples podem existir? What role does the body play in shaping our conscious experience? Qual o papel do corpo na formação de nossa experiência consciente? Considering panpsychism, might even a rock possess a rudimentary form of consciousness? Considerando o panpsiquismo, até mesmo uma pedra poderia possuir uma forma rudimentar de consciência? If we could perfectly simulate a brain, would that simulation be truly conscious?
Se pudéssemos simular um cérebro perfeitamente, essa simulação seria realmente consciente? The hard problem of consciousness seems intractable. Is it even the right question to ask? O problema difícil da consciência parece intratável. É mesmo a pergunta certa a fazer? How do qualia, those subjective, qualitative feels, arise from physical processes? Como os qualia, essas sensações subjetivas e qualitativas surgem de processos físicos. Is consciousness a spectrum, with varying degrees of sentience across different species? A consciência é um espectro, com diferentes graus de senciência entre as espécies? To what extent is language necessary for conscious thought? Em que medida a linguagem é necessária para o pensamento consciente? Could altered states of consciousness reveal deeper truths about the nature of reality? Estados alterados de consciência poderiam revelar verdades mais profundas sobre a natureza da realidade? Does free will exist, or is our experience of agency an illusion created by conscious processes? A livre vontade existe, ou nossa experiência de agência é uma ilusão criada por processos conscientes? Considering the observer effect in quantum mechanics, is consciousness somehow fundamental to existence? Considerando o efeito observador na mecânica quântica, a consciência é de alguma forma fundamental para a existência? Perhaps defining consciousness requires abandoning our traditional materialistic framework. Talvez definir consciência exija abandonar nossa estrutura materialista tradicional. Could the very tools designed to connect us actually be fostering isolation? As ferramentas criadas para nos conectar poderiam, na verdade, estar promovendo o isolamento? Isn't there a compelling argument that technology prioritizes efficiency over genuine feeling? Não existe um argumento convincente de que a tecnologia priorize eficiência em vez de sentimento genuíno? Perhaps the richness of human experience lies in its imperfections, something technology often seeks to eliminate. Talvez a riqueza da experiência humana resida em suas imperfeições, algo que a tecnologia frequentemente busca eliminar. To what extent does constant digital stimulation dull our capacity for introspection? Em que medida a estimulação digital constante diminui nossa capacidade de introspecção? Does the curated nature of online realities present a distorted view of life's complexities? A natureza selecionada das realidades online apresenta uma visão distorcida das complexidades da vida? Considering the speed of technological advancement, are we losing touch with slower, more deliberate ways of being? Considerando a velocidade do avanço tecnológico, estamos perdendo o contato com formas de ser mais lentas e deliberadas? Wouldn't a life devoid of technological mediation allow for deeper engagement with the physical world? Uma vida desprovida de mediação tecnológica não permitiria um engajamento mais profundo com o mundo físico? Is it possible that technology's promise of convenience comes at the cost of meaningful struggle? Será que a promessa de conveniência da tecnologia vem ao custo de uma luta significativa? How significantly does algorithmic filtering shape our perceptions and limit exposure to diverse viewpoints? Em que medida o filtro algorítmico molda nossas percepções e limita a exposição a diferentes pontos de vista? Does the pursuit of technological solutions overshadow fundamental questions about what it means to be human? A busca por soluções tecnológicas obscurece questões fundamentais sobre o que significa ser humano. Are we becoming increasingly reliant on external devices for internal validation and a sense of self?
Estamos nos tornando cada vez mais dependentes de dispositivos externos para validação interna e um senso de nós mesmos? Perhaps the most profound experiences are those that cannot be captured or replicated through technology. Talvez as experiências mais profundas sejam aquelas que não podem ser capturadas ou replicadas pela tecnologia. Considering the ephemeral nature of digital content, does it diminish our ability to form lasting memories? Considerando a natureza efêmera do conteúdo digital, isso diminui nossa capacidade de formar memórias duradouras? Wouldn't a focus on technological progress distract us from addressing deeper societal and existential concerns? Um foco no progresso tecnológico não nos desviaria de abordar questões sociais e existenciais mais profundas? To what degree does the accessibility of information through technology hinder critical thinking and independent thought? Em que medida a acessibilidade à informação por meio da tecnologia dificulta o pensamento crítico e a independência de pensamento? Could the capacity for abstract thought truly delineate us from other species? A capacidade de pensamento abstrato poderia realmente nos diferenciar de outras espécies? Doesn't complex communication in animals challenge the notion of human exceptionalism? A comunicação complexa em animais não desafia a noção de excepcionalidade humana? Perhaps sentience, rather than intelligence, is the key distinguishing factor. Talvez a senciência, em vez da inteligência, seja o fator distintivo-chave. What role does self-awareness play in defining the human experience? Qual o papel da autoconsciência na definição da experiência humana? Is morality uniquely human, or do animals exhibit protoethical behaviors? A moralidade é exclusivamente humana, ou os animais exibem comportamentos protoéticos? Considering tool use across species, where does the line between instinct and ingenuity lie? Considerando o uso de ferramentas entre as espécies, onde está a linha que separa instinto e engenhosidade? To what extent is human culture a product of cumulative learning, absent in the animal kingdom? Em que medida a cultura humana é um produto de aprendizado cumulativo, ausente no reino animal? Does language fundamentally alter our perception of reality compared to animals? A linguagem altera fundamentalmente nossa percepção da realidade em comparação com os animais? Wouldn't the capacity for suffering be a more relevant metric than cognitive ability? A capacidade de sofrer não seria uma métrica mais relevante do que a habilidade cognitiva? Are we imposing human standards onto animal behavior when seeking differences? Estamos impondo padrões humanos ao comportamento animal quando procuramos diferenças? Considering the evolutionary continuum, is a sharp distinction even possible? Considerando o contínuo evolutivo, uma distinção nítida é sequer possível? How does our understanding of animal consciousness influence ethical treatment? Como nossa compreensão da consciência animal influencia o tratamento ético? Perhaps the question isn't difference, but degrees of complexity. Talvez a questão não seja diferença, mas graus de complexidade. Does our narrative self-separate us from animals' lived experiences? Nossa narrativa pessoal nos separa das experiências vividas dos animais? Wouldn't the ability to contemplate one's own mortality be a uniquely human trait? Não seria a capacidade de contemplar a própria mortalidade uma característica exclusivamente humana? Does the perceived solidity of objects truly reflect their fundamental essence? A solidez percebida dos objetos reflete verdadeiramente sua essência fundamental?
Considering quantum entanglement, can we definitively claim independent existence for anything? Considerando o entrelaçamento quântico, podemos afirmar definitivamente a existência independente de algo? If all experience is subjective, how can objective truth even be conceptualized? Se toda experiência é subjetiva, como a verdade objetiva pode ser conceituada? Perhaps reality isn't a what, but rather a continuous process of becoming. Talvez a realidade não seja o que, mas sim um processo contínuo de tornar-se. Isn't the very act of observation altering that which is observed, thus creating reality? Não seria o próprio ato de observar alterando aquilo que é observado, criando assim a realidade? To what extent does language shape our understanding, and potentially limit it, of the real? Em que medida a linguagem molda nossa compreensão e potencialmente a limita da realidade? Could consciousness be a fundamental property of the universe, rather than an emergent phenomenon? A consciência poderia ser uma propriedade fundamental do universo, em vez de um fenômeno emergente? Assuming a simulated reality, would that diminish its significance or alter its nature? Assumindo uma realidade simulada, isso diminuiria sua importância ou alteraria sua natureza? What if time isn't linear as we perceive it, but a more complex interwoven structure? E se o tempo não for linear como percebemos, mas uma estrutura mais complexa e interligada? Is the search for ultimate reality inherently flawed due to our limited cognitive capacities? A busca pela realidade última é inerentemente falha devido às nossas capacidades cognitivas limitadas? Does meaning reside within reality itself, or is it a construct imposed by sentient beings? O significado reside na própria realidade, ou é uma construção imposta por seres sencientes? Considering the vastness of the cosmos, isn't anthropocentrism a rather presumptuous viewpoint? Considerando a vastidão do cosmos, não seria o antropocentrismo um ponto de vista bastante pretensioso? If reality is fundamentally mathematical, where does the felt experience come from? Se a realidade é fundamentalmente matemática, de onde vem a experiência sentida? Perhaps the distinction between reality and illusion is merely a matter of perspective. Talvez a distinção entre realidade e ilusão seja apenas uma questão de perspectiva. To ponder existence without acknowledging its inherent mystery seems rather futile, doesn't it? Refletir sobre a existência sem reconhecer seu mistério inerente parece bastante fútil, não é mesmo? Could the very tools we use to understand reality be inherently distorting? As próprias ferramentas que usamos para entender a realidade poderiam estar inerentemente distorcendo-a? Isn't it plausible that some truths are simply beyond the grasp of our cognitive architecture? Não seria plausível que algumas verdades estejam simplesmente além da capacidade de nossa arquitetura cognitiva? To what extent does language shape, rather than reflect, our understanding of existence? Em que medida a linguagem molda, em vez de refletir, nossa compreensão da existência? Perhaps the pursuit of absolute knowledge is a fundamentally misguided endeavor. Talvez a busca pelo conhecimento absoluto seja um empreendimento fundamentalmente equivocado. Does consciousness itself impose limitations on what can be known? A própria consciência impõe limitações ao que pode ser conhecido? Considering the vastness of the universe, are we not limited by our incredibly narrow perspective? Considerando a vastidão do universo, não somos limitados por nossa perspectiva incrivelmente estreita?
How much of what we perceive as knowledge is simply socially constructed belief? Quanta parte do que percebemos como conhecimento é simplesmente crença socialmente construída? Is there a fundamental difference between knowing that and knowing how, and does that impact limits? Existe uma diferença fundamental entre saber asterisco que asterisco e saber asterisco como asterisco, e isso impacta limites? Given the subjective nature of experience, can objective knowledge truly exist? Dado o caráter subjetivo da experiência, o conhecimento objetivo pode realmente existir? Wouldn't an understanding of our own biases be crucial to identifying the boundaries of knowledge? Não seria a compreensão de nossos próprios vieses crucial para identificar os limites do conhecimento? Are there inherent paradoxes within reason that prevent us from reaching complete understanding? Existem paradoxos inerentes à razão que nos impedem de alcançar a compreensão completa? Does the act of observation fundamentally alter the thing being observed, thus limiting true knowledge? O ato de observar altera fundamentalmente a coisa observada, limitando assim o conhecimento verdadeiro? Considering the limitations of our senses, how can we be certain of anything beyond sensory input? Considerando as limitações dos nossos sentidos, como podemos ter certeza de algo além da informação sensorial? Perhaps the most profound knowledge lies in recognizing what we cannot know. Talvez o conhecimento mais profundo resida em reconhecer o que não podemos saber. Is it possible that our brains are simply not equipped to comprehend the ultimate nature of reality? Será possível que nossos cérebros simplesmente não estejam equipados para compreender a natureza última da realidade? Does the very concept of a beginning necessitate linearity, or is that just our perception? O próprio conceito de um começo necessita linearidade, ou é apenas nossa percepção? Perhaps time isn't a line at all, but more akin to a spiral, constantly revisiting points on different levels. Talvez o tempo não seja uma linha, mas algo mais parecido com uma espiral, revisitando constantemente pontos em diferentes níveis. Considering the recurring patterns in nature, could cyclical time be a more accurate model? Considerando os padrões recorrentes na natureza, o tempo cíclico poderia ser um modelo mais preciso? Wouldn't an infinite linear timeline imply an impossible amount of past events already concluded? Uma linha do tempo linear infinita não implicaria uma quantidade impossível de eventos passados já concluídos? If everything returns to its original state, does free will even hold meaning within a cyclical framework? Se tudo retornar ao seu estado original, o livre-arbítrio tem algum significado dentro de uma estrutura cíclica? The notion of progress feels inherently linear. How does that reconcile with the idea of eternal recurrence? A noção de progresso parece inerentemente linear. Como isso se reconcilia com a ideia de eterno retorno? Is our subjective experience of time flowing forward simply a consequence of entropy's arrow? Nossa experiência subjetiva do tempo fluindo para frente é simplesmente uma consequência da seta da entropia? Could different dimensions perceive time in fundamentally different ways, some linear, others cyclical? Dimensões diferentes poderiam perceber o tempo de maneiras fundamentalmente diferentes, algumas lineares, outras cíclicas. What if the universe isn't moving through time, but rather expanding within it, like ripples in a pond? E se o universo não está se movendo asterisco através asterisco do tempo, mas sim expandindo asterisco dentro asterisco dele, como ondulações em um lago? Doesn't the Big Bang Theory itself suggest a beginning, inherently supporting a linear view? A teoria do Big Bang em si não sugere um começo, apoiando inerentemente uma visão linear?
Considering ancient mythologies often depict cyclical time, is this an intuitive understanding of reality? Considerando que as mitologias antigas frequentemente retratam o tempo como cíclico, essa é uma compreensão intuitiva da realidade? If the universe collapses and re-expands, wouldn't that be a clear demonstration of cyclical time? Se o universo colapsar e se reexpandir, não seria uma demonstração clara de tempo cíclico? How does quantum entanglement challenge our conventional understanding of temporal order, linear or otherwise? Como o entrelaçamento quântico desafia a nossa compreensão convencional da ordem temporal, linear ou não? Perhaps the question isn't whether time is linear or cyclical, but how those concepts interact. Talvez a questão não seja se o tempo é linear ou cíclico, mas como esses conceitos interagem. Is the human obsession with narrative structure, beginning, middle, end, biasing our perception of time's true nature? A obsessão humana com a estrutura narrativa começo, meio, fim, está enviesando nossa percepção da verdadeira natureza do tempo? Does the subjective experience of beauty diminish its inherent value? A experiência subjetiva da beleza diminui seu valor inerente? Perhaps beauty resides not in the object, but in the resonance it evokes within us. Talvez a beleza resida não no objeto, mas na ressonância que ele evoca em nós. Considering aesthetic principles across cultures reveals surprising commonalities, doesn't it? Considerando princípios estéticos em diferentes culturas revela similaridades surpreendentes, não é mesmo? Wouldn't you agree that the ephemeral nature of beauty contributes to its allure? Você não concorda que a natureza efêmera da beleza contribui para seu encanto? Is a perfectly symmetrical form necessarily more beautiful than one with natural imperfections? Uma forma perfeitamente simétrica é necessariamente mais bela do que uma com imperfeições naturais? The concept of beauty seems inextricably linked to notions of harmony and proportion. O conceito de beleza parece inextricavelmente ligado a noções de harmonia e proporção. How much does cultural conditioning influence our perception of what is considered beautiful? Quanto a condicionamento cultural influencia nossa percepção do que é considerado bonito? Could beauty be a biological imperative, driving us towards advantageous mates and environments? A beleza poderia ser um imperativo biológico, nos impulsionando em direção a parceiros e ambientes vantajosos? Does the pursuit of beauty distract from more meaningful endeavors? A busca pela beleza distrai de empreendimentos mais significativos? Isn't there a certain beauty in things that are unsettling or even grotesque? Não existe uma certa beleza nas coisas que são perturbadoras ou até grotescas. The golden ratio appears repeatedly in nature and art, a curious coincidence, perhaps? A razão áurea aparece repetidamente na natureza e na arte, uma coincidência curiosa, talvez? To what extent is beauty tied to rarity or exclusivity? Em que medida a beleza está ligada à raridade ou exclusividade? Can something be beautiful without being pleasing to the senses? Algo pode ser belo sem ser agradável aos sentidos? Is beauty a universal concept, or is it entirely relative to individual taste? A beleza é um conceito universal ou é totalmente relativa ao gosto individual? Considering the sublime, does overwhelming grandeur equate to beauty, even if it inspires awe and fear? Considerando o sublime, a grandeza avassaladora equivale à beleza, mesmo que inspire admiração e medo? Wouldn't the very essence of self be irrevocably altered by such a transfer?
A própria essência do eu não seria irrevogavelmente alterada por uma transferência como essa? Is continued existence truly valuable without the limitations of a physical body? A existência contínua é realmente valiosa sem as limitações de um corpo físico? Perhaps the question isn't if it's possible, but whether we should pursue it. Talvez a pergunta não seja asterisco se asterisco é possível, mas se devemos buscá-la. Does the substrate of consciousness matter more than its content? O substrato da consciência importa mais do que seu conteúdo? Considering the potential for infinite replication, what becomes of individuality then? Considerando o potencial para replicação infinita, o que acontece com a individualidade então? Wouldn't a digital afterlife be fundamentally different from anything we currently understand? Uma vida após a morte digital não seria fundamentalmente diferente de tudo o que entendemos atualmente? The implications for mortality are staggering, aren't they? As implicações para a mortalidade são chocantes, não são? What safeguards could possibly prevent manipulation or control of a digitized mind? Quais salvaguardas poderiam possivelmente prevenir a manipulação ou controle de uma mente digitalizada? Is there an inherent dignity in biological life that would be lost in translation? Existe uma dignidade inerente à vida biológica que seria perdida na tradução? Could a computer truly experience qualia, or merely simulate them? Um computador poderia realmente experimentar qualia, ou apenas simulá-los? Assuming perfect replication, would that copy genuinely be me, or just a very convincing imitation? Assumindo replicação perfeita, essa cópia seria genuinamente eu, ou apenas uma imitação muito convincente? Wouldn't the emotional spectrum be drastically different in a purely digital realm? O espectro emocional não seria drasticamente diferente em um reino puramente digital? The concept of free will feels particularly fragile when considering algorithmic existence. O conceito de livre-arbítrio parece particularmente frágil ao considerar a existência algorítmica. Is the pursuit of digital immortality simply a refusal to accept the natural order? A busca pela imortalidade digital é simplesmente uma recusa em aceitar a ordem natural? What ethical responsibilities would we have towards a consciousness existing solely within a machine? Quais seriam nossas responsabilidades éticas em relação a uma consciência existente unicamente dentro de uma máquina? Does the experience of pain necessarily imply a lack of meaning? A experiência da dor implica necessariamente uma falta de sentido? Perhaps suffering is simply an unavoidable component of consciousness itself. Talvez o sofrimento seja simplesmente um componente inevitável da própria consciência. Could it be argued that growth fundamentally requires discomfort? Seria possível argumentar que o crescimento fundamentalmente requer desconforto? Isn't the very question of inherent value a subjective construct when considering hardship? Não seria a própria questão do valor inerente uma construção subjetiva ao considerar dificuldades? What if resilience, born from adversity, is the true measure of worth? E se a resiliência nascida da adversidade for a verdadeira medida do valor? To deny suffering's potential for transformation seems remarkably naive. Negar o potencial transformador do sofrimento parece incrivelmente ingênuo. Is a life devoid of struggle truly a life lived to its fullest? Uma vida desprovida de luta é realmente uma vida vivida ao máximo?
Considering the ephemeral nature of existence, does suffering hold any lasting significance? Considerando a natureza efêmera da existência, o sofrimento possui algum significado duradouro? Might the pursuit of happiness inadvertently diminish our capacity for empathy through avoidance of pain? Será que a busca pela felicidade pode diminuir inadvertidamente nossa capacidade de empatia através da evitação da dor? Does assigning value to suffering risk romanticizing trauma and injustice? Atribuir valor ao sofrimento corre o risco de romantizar traumas e injustiças? Perhaps the human condition is defined by its capacity to find meaning within suffering, not despite it. Talvez a condição humana seja definida por sua capacidade de encontrar significado dentro do sofrimento, não apesar dele. Wouldn't a universe without pain also be devoid of compassion? Um universo sem dor também estaria desprovido de compaixão? Is the perceived lack of inherent value in suffering a product of our desire for control? A percepção da falta de valor inerente no sofrimento é um produto do nosso desejo por controle? To what extent does cultural narrative shape our understanding of pain and its purpose? Em que medida a narrativa cultural molda nossa compreensão da dor e seu propósito? Could the acceptance of suffering be a pathway to liberation, rather than an indictment of existence? A aceitação do sofrimento poderia ser um caminho para a libertação, em vez de uma condenação da existência?